Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no canal da Bad. É com muito prazer que estamos recebendo você que teve esse carinho de estar aqui conosco, separar essa uma hora que será realmente muito produtiva, muito interessante, com vários convidados para você. Essa live ela tem como título Socorro, preciso gravar uma videoaula e ela faz parte de uma série que, na verdade, ela é oriunda do livro que eu estou lançando em breve, Socorro, preciso gravar uma videoaula, um guia completo do planejamento à performance em vídeo. E aqui hoje nós estamos no canal da BED, a convite da Associação Brasileira de Educação à Distância, com muita alegria e com convidados especiais que vão compartilhar suas experiências em gravações de videoaulas, em lives, para você que está aqui conosco. Lembrando que você também pode participar com a gente, mandando aqui suas sugestões, inclusive colocando suas opiniões, suas inquietações também, suas experiências em comunicação educativa audiovisual. Bom, queria agradecer a presença das pessoas aqui mais uma vez. A Franciele já está conosco, a Neuza, a Amanda, a Sara, a Ângela, Saleme. Um beijo, Ângela, que sempre está nos acompanhando, a Franciele, e muito prazeroso estar aqui com vocês nessa quinta-feira, às 19 horas, lembrando que ela vai até às 20 horas. Bom, estão presentes conosco professora doutora Cláudia Archer. A professora já está aqui com a gente. E para quem não conhece a professora doutora Cláudia Archer, ela é mestre em políticas públicas pela UFMA, doutora em políticas públicas pela UFMA, parecerista das revistas Revista Texto Livre, Linguagem e Tecnologia, da UFMG, e Revista de Políticas Públicas, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA. E também trabalha com correção e orientação de trabalhos de educação à distância, graduação e pós-graduação da Uninter. Bom, professor, agora eu quero chamar o professor Luiz Ottoni, que também está aqui conosco, o professor doutor Luiz Ottoni Meireles Ribeiro, que é professor titular da licenciatura em computação do IF-Sul, Campus Pelotas, pesquisador, orientador do mestrado e doutorado em Educação e Tecnologia do IF-Sul, Campus Pelotas, é líder do grupo de pesquisa TEDCom, Tecnologias Educacionais na Conectividade e Mobilidade, pós-doutor em Educação pela UFCSC, Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Informática na Educação pela UFRGS, mestre em Tecnologia, Educação Tecnológica pela UTFPR, especialista em Educação Continuada e à Distância pela UNB, e especialista em Controle de Processos pelo Cefet, Minas Gerais. E agora eu quero chamar ela, essa convidada especial, que é a Sara Luiz. E cadê a Sara Luiz? Meu Deus, cadê a Sara? A Sara aqui, presente também nesse evento, prestigiando aqui a gente, com certeza. E a professora Sara, ela é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, especialista em Desenvolvimento Web e graduada em Processamento de Dados. Trabalha no ensino superior há mais de 12 anos, com experiência em EAD, avaliação, formação de professores e processos regulatórios. Atualmente é gestora com foco na regulação e avaliação institucional do Centro Universitário São Lucas. É também uma integrante das Conectadas, assim como eu aqui estou presente, professora Patrícia Rodrigues, mediadora, né? Muito prazer. Eu sou especialista em Educação à Distância, MBA em Gestão Estratégica de Negócios e trabalho há mais de 10 anos como consultora e mentora para a produção de videoaulas, né? Atendi já muitas instituições em todo o Brasil e também aqui no Paraguai, com consultoria na área de produção de videoaulas e também na área de criação de cursos EAD. Sou formada em marketing. Bom, já me apresentei aqui. Tem a professora Márcia, que ela ainda não chegou, professora Márcia Caporali, que ela é mentora em língua inglesa. Daqui a pouco eu apresento ela quando ela estiver aqui com a gente. Realmente ela está com um pouquinho de dificuldade na questão da internet, que a gente sabe, né, que hoje em dia, quem que não tem problema com a internet, né? Vira e mexe, isso acontece, é normal. Todo mundo, ainda mais com essa pandemia, né, a gente fica conectado quase que full time. Não é assim, pessoal? Eu vou chamar agora meus convidados e fazer uma pergunta, né, bem comum para todos eles, que é a questão
desse início da produção de videoaulas. Eu vou perguntar para a professora Sara, todos eles eu conheço, todos eles são amigos, são mentorandos meus, e eu quero perguntar, e conheço a história deles, e eu queria passar um pouquinho dessa experiência e que eles passassem também para vocês essas experiências em produções de videoaulas e as soluções que eles tiveram em cada uma delas. Professora Sara, me diz uma coisa, como é que você começou com essa questão dos vídeos? Foi você que era uma pessoa super tímida. Ela diz que ela é tímida, tá? Ela diz que ela é tímida. Mas... eu não digo, eu sou. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência, Sara, por gentileza. Então, gente, eu estava até vindo para cá e pensei em contar essa história da timidez. Realmente, eu sou uma pessoa bastante tímida, sou muito discreta, mas tem uma hora, se a gente quer ser professora, a gente tem que mostrar a cara, não tem como se esconder, né? E esse é até um exercício bom para a gente ir perdendo a timidez. Então, eu era professora do presencial, quebrei todas as barreiras, né, para estar em frente ao público, e surgiu uma oportunidade, uma necessidade. Eu trabalhava, né, nessa época numa instituição federal, e a gente precisava gravar aulas. Chegou esse tempo da gravação das aulas. Fomos capacitados, obviamente, e estreiei, né, diferente. Depois, quando eu fiz o curso da Patrícia, eu fui entendendo as características, o que é videoaula, o que é teleaula, aonde está cada coisa. E o desafio maior naquela época era que a gente fazia aulas ao vivo. Imaginem o terrorismo, o medo, né, da gente fazer aula e transmitir ela ao vivo. Então, eu comecei minha trajetória lá em 2012, e aí a gente vai se aperfeiçoando, e depois eu conto um pouquinho mais dessa minha história, a partir do momento que eu fiz também um curso com a super mentora aí, Patrícia Rodrigues. Ô, Cláudia, me fala uma coisa, como é que foi esse começo? A Cláudia, em compensação, sempre despojada, a Cláudia sempre alegre, mas quando foi essa questão do vídeo, isso lá eu nem me lembro, acho que 2012, 2011? Eu acho que foi 2010, Patrícia, eu estava fazendo a conta hoje. Eu acho que a primeira vez que eu tive, que eu precisei fazer uma videoaula foi em 2010, lá no Selma, não foi? Quando eles implantaram aquela coisa do EAD e videoaula, e deu curso para todo mundo, que você foi para lá e nos ensinou a fazer roteirização, videoaula. E eu, apesar de não ser tímida, né, também não fico com medo, assim, não é medo, mas a gente tem o maior receio da câmera, né? Mas hoje em dia eu já estou melhor, porque eu, na minha opinião, assim, a questão de fazer o vídeo é você ter um bom roteiro. Se você tem um bom roteiro, é fácil fazer o vídeo. Então, quando eu vou fazer alguma videoaula, eu preciso roteirizar. Se eu não roteirizar, para mim, fica assim, muito difícil gravar. E a primeira vez eu já... a gente estava lá no Selma, no EAD, né? E a primeira vez eu já fiz logo uma chamada para os meus alunos, tipo assim, uma coisa... o que está falando agora muito da questão da afetividade, né? Então, eu procurei, independente dessa época, ainda não está essa coisa da afetividade no EAD, eu procurei fazer exatamente um vídeo de boas-vindas, foi meu primeiro vídeo de boas-vindas para meus alunos que estavam começando o EAD naquele ano. E foi uma experiência muito legal com a Patrícia. E o legal é você começar, você que está assistindo aí, inclusive, é importante que você. Essa questão do roteiro é super importante. Quando a gente fala em fazer roteiro, existem vários modelos de roteiro. Obviamente, aqui a gente vai tratar dos roteiros mais simples e tudo mais. Então, só pelo simples fato de você escrever ali os tópicos, né, o começo, meio e fim, e fazer um ensaio, e fazer como a Cláudia fez, começou por um vídeo pequeno, já é grande coisa, porque às vezes as pessoas querem fazer uma aula inteira logo no começo e sem, às vezes, experiência ou sem habilidade com os vídeos. Então, qual que é a ideia? Qual que é a sugestão que eu dou para vocês que estão assistindo, que às vezes ainda não tenha tanta afinidade ou que ainda não gravaram? Então, comece por vídeos pequenos. Então, quando você se apresenta e faz um vídeo de boas-vindas, que no máximo tem que ter uns 2 minutos, né? Vai falar de você, vai falar da disciplina ou do curso, no máximo 2 minutos você faz, né? Então, assim,
a dinâmica de avaliação, de prova, essas coisas assim, esse vídeo ele tem que ter mais ou menos uns 2 minutos. Quando eu escrevo os principais pontos, coloco os principais tópicos, né? E aí eu faço dessa forma, de uma forma mais simples, é mais fácil para que eu vá quebrando esse medo, essa ansiedade, timidez. Quando a gente pega para fazer 40 minutos, às vezes uma aula ao vivo, assim, de primeira, realmente deixa a gente mais ansiosa. E o roteiro, como a Cláudia falou, é fundamental. Eu queria apresentar agora a minha amiga Márcia Caporali, a super Márcia Caporali, que, olha, eu vou te falar uma coisa, até esses tempos atrás, a Márcia nem gravava vídeo, viu? Agora não sai da web, né? Bom, eu vou apresentar a Márcia, para quem não conhece, a Márcia ela é mentora da língua inglesa, ela tem uma escola muito conhecida em Mogi das Cruzes, em virtude até da dinâmica que ela trabalha, que são cursos para adultos e com uma forma bem diferente de trabalhar, a dinâmica, a metodologia dela, que são aulas individuais, ou no máximo 2 a 3 pessoas, mas que já tenham afinidade, que sejam amigos, e são aulas são programas específicos para cada um. Então, a finalidade, lógico, você acaba atingindo o objetivo mais rápido. E a Márcia, ela, na verdade, ela não tinha habilidade com câmera, né, Márcia? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Como é que você quebrou o gelo? A Márcia também era bem tímida. Sim, na realidade foi a Patrícia, alô a todos, né, que estão assistindo e também os que estão participando. A minha experiência era 0, né, até fevereiro desse ano, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, a Patrícia e eu, e aí eu comecei a gravar lives, né, curtinhas, e a primeira vez que eu gravei, lógico, eu fiquei super nervosa, você percebe, né, que você mesma consegue verificar alguns pontos que você tem que melhorar, mas a primeira live sempre né, a primeira vez é sempre a mais difícil, depois você vai se acostumando, se habituando. Hoje, eu gravo alguns vídeos, mini aulas, né, que é também para os alunos da escola e para as pessoas no geral, que elas ficam disponíveis no YouTube e tudo mais. Dicas de inglês ou mini aulas, mas o contato com a câmera mesmo foi a partir de fevereiro, e foi assim, o início foi muito difícil, mas hoje realmente é só ter um roteiro, você saber do que você está, né, ser capaz de responder ou falar sobre aquilo que você entende e ter um roteirinho que você possa seguir. E eu acho que aí vai, sim, muito, muito, muito mais fácil. Mas a primeira vez é realmente muito, muito difícil. Você está sempre muito tímida, você fica mesmo tímida, né? E a forma de você quebrando a timidez, você que está assistindo a gente, não é outra, né? Não tem outra, é você se lançando, gravando pequenos vídeos pelo celular, se assistindo, né? Foi isso que dessa forma que a gente começou, tanto com a Márcia como com a Cláudia. Vamos gravar pequenos vídeos e vamos assistir. E aí, nesse vamos assistir, aí a gente tem que ser, lógico, crítico, mas não em excesso, né? Aqui a ideia não é transformar ninguém no Cid Moreira, numa Fátima Bernardes, não é verdade? Aqui eu quero que vocês sejam naturais, vocês mesmos, né? Às vezes o pessoal fala assim, porque câmera tem que interpretar e tudo mais, né? Mas não é assim, você pode, né, você não precisa, porque às vezes a pessoa quer interpretar, fica até forçado. Então a forma mais natural é realmente fazendo de uma forma, como você fala no seu dia a dia, e aí corrigindo, claro. Eu estou falando muito rápido, né, e aí a gente tem que ser sincero, olhar o vídeo e falar, tem que falar um pouquinho mais devagar. Gestos, eu vou conter um pouquinho os gestos que eu estou fazendo, gestos repetitivos. Então nesse ato de você gravar os pequenos vídeos e se observar, né, e fazer essa leitura reflexiva, aí você vai corrigindo, né, lógico, vai melhorando cada vez mais, mas não tem outra forma. O medo é algo que é natural, faz parte da natureza humana, é um sentimento como outro qualquer, mas eu tenho que pensar, eu posso, eu consigo, não estou falando de um dom sobrenatural aqui, não estou falando de uma iluminação, a Patrícia é iluminada, a Cláudia a outra não existe isso, a gente está falando de técnicas, e por isso, quando falamos de técnicas, a gente sabe que a prática é fundamental. E o Luiz Ottoni, deixa eu te perguntar agora para o Luiz. Luiz, você que é especialista, eu queria que você até falasse depois do seu trabalho, que você faz um trabalho
com excelência. Eu lembro que quando eu coloquei no nosso grupo das conectadas, que eu coloquei uma foto nossa, né, e coloquei nas minhas redes também uma foto de uma mentoria nossa, as meninas ficaram eufóricas, a Sara, a Paula Carolei, falou, nossa, eu conheço o Luiz, ele é bacana, tal, não sei o quê. E o Luiz, ele é um grande pesquisador dessas áreas das tecnologias. Luiz, no seu modo de pensar, na sua visão, de que forma, quais são os desafios, primeira pergunta, né? Quais são os desafios de gravar vídeos, né? Além do medo, quais são os desafios de gravar vídeos? Você que trabalha no Instituto Federal, que trabalha com os professores, o que você percebe? Olá, pessoal. Bom, Patrícia, realmente o maior desafio é deixar as pessoas bem tranquilas, né, na ação, no desafio que elas vão encontrar, que elas vão ter dali para frente. E quando a gente trabalha na formação de professores, eu trabalho ali na licenciatura, no próprio mestrado ali no IFSU, eu procuro trabalhar com os meus alunos para que eles usem a gravação do vídeo como uma estratégia pedagógica, ou seja, produzir material com os seus alunos também. E para isso tem que quebrar o gelo. E a dica de ouro que tu desse, né, fazer pequenos vídeos, realmente é fantástico. Mas deixa eu te dizer que eu fiz um treinamento contigo de formação para gravação de videoaulas. Isso foi em 2017, 2018. Pode ter certeza que eu usei muito das dicas que tu trabalhasse conosco, eu usei e uso até hoje com os meus alunos no mestrado e na licenciatura. É fantástico. Pequenos cuidados, como captação de áudio, a questão da iluminação, são vitais para que eles se sintam à vontade e comecem gravando seus pequenos vídeos, fazer a sua própria produção. Deixa eu ligar o microfone. Opa, fala, Sarinha, fala. Patrícia, eu lembrei você falando, e o professor também, eu lembrei que aconteceu comigo essa questão, quando eu fiz um curso lá em 2012, a gente tinha que praticar na frente, né, do profissional que estava ali treinando a gente. E eu pratiquei várias vezes e no final ele falava assim para mim, Sara, você não é desse jeito, parece, a sensação que eu tenho é que você está apresentando um jornal nacional, parece que eu estou vendo a Fátima Bernardes aqui. Aí eu falava assim, gente, mas como assim, será? Sabe aquela dúvida? Sara, eu vou gravar para você se assistir. E aí, quando eu fui assistir, eu falei, Jesus, parece que eu estou apresentando de fato um jornal e está muito distante de mim. Ele falou, e aí ele falou, não, você não é desse jeito, seja natural, e aí a gente vai incorporando, vai entendendo certas coisas e vai aplicando também para poder mudar a prática. Uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes a gente acaba querendo se aproximar muito dos profissionais de TV e acaba ficando um pouco artificial. Eu mesma sou uma que eu venho da TV e às vezes eu tenho que me segurar para não ficar muito televisiva. O Mauri mesmo, meu marido, sempre fala, cuidado que tá muito televisivo, às vezes não fica natural, mas porque a gente vem da TV e é um pouquinho mais difícil para poder adaptar, realmente fazer algo assim que se aproxime mais do dia a dia, de uma conversa informal. Deixa eu perguntar agora para a Márcia, né? Ô, Márcia, já teve uma saia justa aí de live? Conta, porque você fez várias lives e sempre agora está gravando pequenos vídeos, está com uma outra estratégia de pequenos vídeos, que também eu, particularmente, estou adotando essa estratégia para marketing de conteúdo, para quem está acostumado a gravar materiais, inclusive que está aqui assistindo. Eu mesma estou adotando essa estratégia de gravar pequenos vídeos ao invés de fazer lives, né? Eu estou deixando as lives mais para alunos mesmos e mentorandos, e deixando assim, fazendo algumas lives no meu canal, claro, mas a ideia é deixar mais assim, vídeos pequenos de 2 a 5 minutos, que eles têm o poder de atrair mais, engajar mais. Por quê? Não porque não é uma live, mas porque eles são mais curtos, então as pessoas acabam compartilhando e assistindo inteiro, né? Porque nem sempre a gente tem condições de parar, ainda mais nesse meio da pandemia. Quem é professor sabe como tá a loucura, né? E aí, às vezes não tem condições, mas às vezes um vídeo pequeno, uma cápsula de conhecimento, faz a diferença na vida desse professor, faz a diferença na vida dessa pessoa e acaba engajando mais. E a Márcia, ela está fazendo isso, cápsulas de conhecimento. Mas vamos falar das saias justas, Márcia. Conta pra gente uma aqui. Eu conheço, e eu também sou cheia das saias justas em lives. Eu sou cheia de saias justas. E a Márcia, conta pra gente alguma saia justa que você passou.
Inclusive, a saia justa, ainda bem que a Patrícia estava comigo. Ela que era minha mentora na época, né, que eu estava fazendo as lives, era um live sobre viagem, e eu, assim, como marinheira de primeira viagem, eu não tinha feito um checklist, que depois eu aprendi a fazer, isso é muito importante para quem está começando, fazer um checklist de tudo que ela precisa fazer antes da live começar. Porque tem vários detalhezinhos que você tem que arrumar com a câmera e com outros, né, aparelhos, ou até o próprio cenário que você tem que alterar, então, coisas que você tem que estar à mão, né, assim que você começar a live, que você não vai poder sair procurando, e eu não tinha feito esse checklist ainda, que depois eu aprendi a fazer, e que agora eu sempre tenho comigo. E aí, uma das coisas que eu esqueci foi de virar a câmera, né, e eu estava iniciando, né, e aí eu via as pessoas comentando que a câmera estava torta, que eu estava, né, de lado, e eu não sabia arrumar, eu não tinha nem... Se eu arrumasse, eu ia parar de falar, ou se eu parasse para fazer alguma coisa, eu não ia conseguir continuar. Então, nesse dia, eu vi a Patrícia, mandou no WhatsApp, né, tipo, fica calma, não tem importância, continua. E eu continuei mesmo torta, sabia que eu estava torta, né, mas o que eu digo, para quem está iniciando, é importantíssimo um checklist. Tem que fazer um checklist antes de começar a live, com tudo que você vai precisar, ou tudo que você tem que fazer antes que ela comece, para que tudo saia certinho e você não passe pelo que eu passei, né? E quem mais tem saia justa aqui para contar? Cláudia Archer. Cláudia Archer também tem. Conta aí uma para gente. Vamos lá. Aqui eu falo que eu te escuto. Tá, Só fazer uma complementação, Claudinha, antes de você falar. O checklist é importantíssimo. Eu mesmo estou com o meu checklist aqui aberto em Word, simples de tudo, um passo a passo, mas tudo que eu preciso falar. Por quê? Porque realmente, se a gente for depender só da memória, a gente se perde e é um problema gigante. Claudinha, fala aí, vamos ver. Quando eu lancei o desafio, eu fazia tempo que eu não fazia vídeo, nem live, nem nada. Eu lancei um desafio, que era o desafio TCC, seu projeto em 30 dias. A ideia era o quê? Os alunos acompanharem semanalmente as aulas, né, que eu ia dando os temas, introdução, o que é o projeto, e os alunos iam construindo o seu projeto para o TCC. E o primeiro dia, a live, tal, muito bem. O que eu fiz? Eu gravei a aula inteirinha, certo? Sem transmitir. Eu simplesmente fui lá no OBS, tal, estava linda, maravilhosa, dando aula, sem transmitir. Quando eu percebi, eu voltei ao começo e pedi desculpa pelo atraso e comecei a fazer a live realmente. Mas, ai, que vergonha que eu fiquei. Mas acontece. E a gente não entendia por que ela não entrava ao vivo, né? E ela já estava, ela não respondia o WhatsApp, não respondia nada, mas ela na cabeça dela já estava ao vivo. Isso, e eu lá dando aula, linda, maravilhosa. Para ninguém, certo? Luiz, foi ensaio. Ensaio. Uma coisa importante, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer live no YouTube, a Cláudia estava usando o OBS, integrou o OBS. Isso. Qual que foi vamos dizer, a falha da Cláudia? Isso. Não fazer o teste antes, porque a gente sempre faz um teste. Então, o ideal é você ter um canal no YouTube, de repente... Não, Patrícia, um canal... Foi erro meu mesmo. Eu fiz todos os testes. O problema é que, na hora, eu esqueci de apertar aquele negocinho. Transmitir. Entendeu? O erro foi meu, não foi de nada, não. Foi meu. O ideal é que você... nervosa, tarará, e o transmitir não foi. O ideal é você fazer o seguinte. A Cláudia já tinha... Acho que você já tinha até feito os testes. A gente tinha feito, inclusive, teste. Tinha feito tudo, estava tudo perfeito. Só que eu não apertei o transmitir, né? Luiz, fala aí, qual que foi a sua gafe? Vamos contar aí. Olha, a minha saia justa...
Não, a saia justa foi na semana passada. Eu estava gravando um vídeo até com o colega da Sara, o professor Miguel Zamberlan, e nós tínhamos feito o teste, porque tinha uma convidada, que era uma professora externa, fizemos o teste, deu tudo certo. Só que na hora H, deu algum problema no notebook dela e simplesmente não saiu o áudio. E nós estávamos usando aqui a plataforma StreamYard, aquela coisa toda. E o que nós vamos fazer? Aí nós tínhamos um plano B. Faz pelo celular, professora. E ela, então, ficou muito nervosa, mas abriu no celular e, graças a Deus, deu tudo certo. O áudio dela ficou bem legal, a imagem ficou boa e nós conseguimos fazer a gravação. Mas olha só, a gente tinha feito o teste pela manhã, mas na hora H, a Lady Murphy entrou e nos acionou, né? Então tem que ter um plano B, sempre, né, Patrícia? Deixa eu desligar meu microfone aqui. O plano B, ele é fundamental, pessoal. Por quê? Porque pode ocorrer, às vezes, alguns problemas. Aqui, por exemplo, quais são os problemas mais comuns que a gente pode falar? De conectividade, por exemplo. Às vezes pode ocorrer que a gente não tem uma conexão, né? Então, o que vai fazer? Então, conexão é complicado. Então, às vezes, alguns professores, o que eles fazem? Eles recorrem ao WhatsApp, vão fazendo ali, não teve um problema e durante a transmissão, vamos fazer aqui, recorrer ao WhatsApp, fazer algumas coisas, jogar algumas atividades. Aí entra aquela questão que é muito importante da sala de aula invertida, porque a gente percebe que muitos professores agora, em especial na pandemia, estão perdidos e não conhecem as metodologias ativas, inovativas, enfim. E essa questão de fazer produção de vídeos mais curtos e deixar em ambientes, e aí deixar esse espaço do ao vivo para os momentos realmente que são para tirar dúvidas, ou fazer dinâmicas em grupo. A Sara, inclusive, fez algumas. Eu até ia pedir para a Sara falar um pouco dessas dinâmicas que ela tem feito, inclusive com professores nas formações docentes da Universidade São Lucas, do Centro Universitário São Lucas, que são usando algumas ferramentas até de interação, Mentimeter e tudo mais. Conta um pouquinho. Na verdade, ele não sai dentro desse contexto que a gente está falando de videoaula, tá? Por quê? Porque a videoaula, ela entra como pedaços de conhecimento de 5, 10 minutos que o professor pode colocar ali a respeito da matéria e colocar mais materiais. Lógico que vídeo não é só vídeo, material didático é composto por outros também. Então, dentro desse ambiente, criar essa cultura de vamos assistir, vamos ler, vamos ver esses materiais antes, para depois, na aula ao vivo, ela ser mais interativa. E de que forma que ela pode ser mais interativa, Sarinha? Ô, Patrícia, deixa eu contar do meu mico então antes. Conta do mico e depois, por favor. Certo. Gente, como eu falei para vocês, lá atrás, né, em 2012, 2013, eu comecei com aula ao vivo. E aí, o que aconteceu na bendita aula ao vivo? Eu não sabia, né, muito tímida, tal, não sabia ainda como que eram as coisas da aula ao vivo. E aí, eram 2 professores, o formador e o assistente. Naquele momento, eu era professor assistente, ficava lá no chat, respondendo, tirando a dúvida e tal. A voz do professor formador, na hora, falhou. A voz simplesmente não saía. E, naturalmente, o câmera colocou para mim, para ser transmitido. Quem disse? Eu entrei numa crise de riso. Eu ria, imagina eu rindo, morrendo, me acabando de rir na aula inteira. E o pessoal do cenário lá da produção não sabia o que fazer, não sabia se botava no professor formador, ele morrendo lá, querendo tossir, sem poder, se deixava em mim. E hoje, né, depois que eu fiz o curso da Patrícia, o mundo pode estar caindo, né? Um quadro cair atrás de mim, eu foco aqui, o interesse é aqui. É o público que está nos assistindo. E o mundo lá fora que se acaba. Então, a gente vai aprendendo certas coisas e a lidar com essas situações que acontecem no dia a dia, né? E agora, falando um pouquinho que a Patrícia mencionou, uma coisa que é muito importante é a gente diversificar as nossas aulas, né? A gente sabe, está vendo todo dia aí, a gente não dá conta de ficar sentada assistindo 1 hora e meia, a mesma, né? Um conteúdo, aula expositiva. Imagina todos os professores fazendo isso. Então, é interessante a gente diversificar os recursos, né? Porque o aluno gosta disso, o aluno gosta de ter recursos, ferramentas novas para ele testar, para ele interagir. O professor, por outro lado, tem que ter um conteúdo muito bem planejado, um checklist, um roteiro pronto, para saber exatamente na hora que vai entrar cada um, né, do planejamento da aula dele.
É isso aí. Isso é muito importante, o planejamento da aula. Isso você, professor, você já está acostumado a fazer no presencial. Você tem que se acostumar a fazer também no EAD. A única diferença, no ensino emergencial remoto, ensino, whatever, mas assim, você precisa se acostumar a fazer. É o planejamento. E o pessoal está participando do chat. Olha aqui, a Amanda Moreira mesmo, ela comenta o seguinte: já passei por algo parecido, gravando vídeo para meus pequenos alunos e dancei a música inteira e quando fui ver não estava gravando. Que raiva. Eu te entendo, Cláudia. Ela falando aqui. Tem do Sandro também falando, eu vou treinar no espelho antes de gravar meu primeiro vídeo. E isso também funciona, tá? Isso também funciona. Você falar para o espelho, até porque você pode ir se corrigindo também, às vezes, a questão das mãos, posição das pernas, posição do tronco e tudo mais. Aqui a Amanda também falando, Amanda Moreira, roteiro é vida, né? Eu falei, roteiro é vida, é isso mesmo. Bom, o Bruno Ramos participando aqui também, que fez o curso comigo, trabalhou com a Sara, o Bruno Ramos, querido, um beijo grande, meu pupilo lindo. Tem o Nando Moreira participando aqui, a Josirene Pacheco, a Inês Ferreira também, que é do nosso grupo Conectadas presente. Inês, um beijo grande, sempre bom ter sua presença aqui. Enfim, Cafontes perguntando, tem indicação de checklist? Tem uma coisa melhor que eu vou fazer no final dessa live. Quem ficar até o final dessa live, para variar, vai sempre se beneficiar, porque tem um negócio muito especial para vocês, tá bom? Quem é aluno da Patrícia já sabe disso. O final sempre tem emoção e coisa boa por aí. A gente sempre... O importante, gente, é isso que eu falo, educação, excelência na educação, isso é básico, isso tem que ter. Se você não tem excelência nos seus cursos, nas suas coisas, você não entra no mercado, tá? Isso é básico. O que você tem que fazer é surpreender o seu aluno, o público e tudo mais. Então, tem uma novidade aí para vocês, tem um negócio bem bacana aí daqui a pouquinho. Pessoal, vamos continuar falando aqui dessa parte das videoaulas e lives. Perguntar para o Luiz Ottoni, ainda o medo é presente na sua vida? O medo, o nervosismo, Luiz? Fala um pouquinho para a gente. Olha, a ansiedade, ela é necessária para que a gente se mantenha nesse estado de alerta. Porque se você estiver muito sonolento, tem tipo sangue de barata, você vai ficar congelado, vai ficar muito apático. Então, acho que saber lidar com a ansiedade é natural. Mas na hora que a gente começa a gravar, se você solta, você gosta daquilo que está falando, tu vai te empolgar. E aí as coisas vão fluir com naturalidade. Mas eu acho que o nosso maior desafio agora, né, Patrícia, é que nós estamos com a atividade nessa docência emergencial, trazendo essa atividade para dentro da casa da gente, né? Então, eu estou imaginando os professores que estavam acostumados numa dinâmica dentro da sala de aula fechada, e agora eles estão trazendo isso para suas casas. Então, o home office, ele traz esse desafio e leva, né, nos tensiona para que a gente tome alguns cuidados. Por exemplo, né, Patrícia, avisar os familiares que a gente está começando a gravar, cuidar, né, das interações, né, Isso que eu quero que você dê algumas dicas, inclusive você preparou um slide, depois se você quiser falar sobre isso, mas o Luiz ele vai dar umas dicas bem importantes, porque o Luiz ele está bem ativo, né, Luiz, e orientando também os professores. Então fala um pouco dessas orientações para a gente. Olha, eu acho que, principalmente hoje em dia, nós temos que ter alguns cuidados de transformar o espaço que a gente tem em casa em algo bem agradável para que a gente possa trabalhar. Muitos professores estão sendo, né, forçados a trabalhar muitas horas transmitindo, gravando aulas ou fazendo webconferência direto com os seus alunos. Então, tomar esses cuidados de avisar os familiares de que realmente começou a fazer uma gravação para que não seja interrompido, né, cuidar essas interações. Por exemplo, a gente está usando o próprio espaço do lar, então eu tenho que tomar algum cuidado com esses objetos que estão às minhas costas. De repente, tem uma anteninha lá, né, e aí está fazendo uma interação das anteninhas com a minha cabeça, não vai ficar uma cena muito bonita, né? Então, esses tipos de cuidado, a iluminação, a captação do áudio, são coisas que a gente precisa cuidar. Às vezes, até a nossa própria vestimenta, gente, que nós não damos muita atenção, mas pode dificultar para aquele aluno que tem uma conexão mais lenta, né? Se eu uso uma roupa
com muito xadrez, muito quadriculado, e eu me movimento muito, ou pequenas movimentações, isso dificulta o próprio processo do streaming, né, de codificação do vídeo, e quando vê, começa a ficar aquela imagem mais segmentada para o meu aluno, que muitas vezes vai assistir o vídeo de um celular e ele tem, às vezes, nem uma banda 4G, ele tem um 3G ou uma conexão muito instável para assistir a webconferência ou até o vídeo gravado por nós. Então, essa eu acho que são algumas dicas, viu, Patrícia? Depois eu mostro aquela questão do cenário, mas eu acho que essas são algumas dicas básicas e a ansiedade de deixar fluir faz parte. Uma coisa que eu acho que é interessante que a Inês comentou aqui no chat, meu problema é sempre iniciar, já nessa vibe do meio do vídeo. O que acontece, pessoal? O início realmente sempre é o mais complicado, porque é o momento que a gente está, aquele ápice, né, do nervosismo, aquela tensão. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a dica que eu dou? Decora o início da fala. Então, olá, sou Patrícia Rodrigues, especialista em educação à distância, e neste vídeo eu vou te ajudar a XYZ. Então, esse comecinho é o mais importante, é o momento que você tem que decorar mesmo, né? Para poder realmente fazer, e depois, quando você vai para o slide, ou se você, né, nos slides, ou vai para um vídeo, ou vai para o conteúdo em si, depois fica mais fácil. Então, sempre assim, a dica que eu dou é decora o início da fala, que o início da fala sempre é mais tenso. Isso para um vídeo gravado, né? Em uma live, o que é importante? Em uma live, ser mais descontraído, numa aula ao vivo com um aluno, gente, seja super descontraído, não se preocupe em querer, sabe, fazer como que você faz no vídeo, é um pouco mais diferente. O que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar com meus alunos, eu vou perguntar, pessoal, e daí, como é que tá a conexão? Estão me escutando bem? Estão vendo minha imagem? Quem que já está aqui presente? Então, eu já vou começando a provocar meu aluno, interagindo. Oi, a Neuza está aqui. Oi, Neuza, tudo bem? Como é que está aí em São Francisco, Minas Gerais? Está frio? Está quente? Bom, a gente vai começar a nossa live lembrando, aliás, nossa aula, lembrando que ela vai ter a duração de 1h30 e hoje a gente vai focar em tal assunto. Enquanto isso, a gente vai dando uns minutinhos aí para o pessoal chegar. A Dantas está chegando aqui. Enfim, o José Otacílio, já aqui presente, boa noite, seja bem-vindo. Então, vai interagindo. Você entende a diferença? Vídeo gravado é uma dinâmica diferente. Live, aula ao vivo, é outra dinâmica. Teleaula também, mesma coisa, vai muito na dinâmica da live também. Então, é dessa forma que você vai trabalhando. Então, de uma forma mais leve, mais light, né? Bom. Ô, Patrícia, eu costumo sempre falar que a gente tem que trazer essa leveza sem banalizar. Então, assim, vale a pena, né? É gostoso quando você vem para uma aula, que o conteúdo é passado, que o conteúdo que você consegue passar com que aquela informação fique fixada na cabeça do aluno, mas não necessariamente precisa ser pesada, aquele ambiente, né, meu Deus, parece que eu estou numa televisão. Não, vamos levar a vida mais leve e não esquecer de fazer o dever de casa, né? Com certeza, com certeza. O José Otacílio está falando o seguinte, Sara é ótima na formação de professores, até tua mãe está aqui, o Gilberto presente também. Gilberto, um abraço grande para você, meu querido, seja bem-vindo. Quem mais se apresenta? Acho que é tua mãe, Danta Sandra. Ela está falando, vocês estão ótimos, em especial a minha querida filha Sara Luiz. Exatamente, a minha mãe que está lá em Fortaleza assistindo. Primeira vez que ela assiste a filha ao vivo, hein? Olha só que linda! Um beijo, mamãe. O Ricardo Henrique, orientações maravilhosas também aqui, maravilha. Maíse, um grande beijo. Daqui a pouco eu vou falar da nossa parceria aqui, que é uma parceria muito importante, que está fazendo a diferença na vida das crianças de Campo Grande, das crianças carentes. Eu vou falar sobre isso também. A Neuza falando que hoje está muito quente, né, Neuza? Está muito quente. Aqui no Paraguai também, eu estou em Assunção, aqui próximo de Assunção, e aqui também tá quente. Muito boas orientações. Maravilha, maravilha. Deixa eu falar uma coisa agora mais para a parte prática, tá? Eu queria pedir para a Márcia, inclusive, a Márcia que já está aqui no meio, quais as orientações que você daria, Márcia, para o pessoal que está começando a fazer lives, fazer vídeos? Qual que é a orientação que você dá nessa parte prática, né? Qual seria a orientação para as pessoas se desenvolverem nessa área? Bom,
Como eu falei, né, já tinha falado no início, eu comecei a gravar os vídeos e fazer live, primeiramente, em fevereiro desse ano. E, assim, logicamente, né, tive a sua orientação, que foi fundamental, mas eu fui desenvolvendo algumas técnicas para eu poder trabalhar melhor, né, e gravar e tudo mais. Então, assim, eu ensaiava bastante. Então, o ensaio é muito importante, você gastar um tempo fazendo essa mesma aula ou esse mesmo vídeo sozinha, sabendo o que você vai falar. Eu sempre tenho um script com os tópicos, né, todos eles escritos, e também, muitas vezes, eu deixo ele, assim, numa altura que o meu olho consiga ver, para eu não precisar abaixar tanto a cabeça, e não perder esse contato visual, né, que embora a gente, né, muitas vezes a gente dá uma olhadinha, mas eu tento deixar ele na altura dos olhos, o máximo possível, para eu continuar com esse eye contact, né, com esse contato visual mesmo com a pessoa que está assistindo a mini aula. Uma outra coisa, né, eu tenho que me imaginar que eu estou dando aula. Se eu não imaginar que eu estou na frente do meu aluno, dando aula para ele, aí já fica meio automático, fica meio robótico, né, não sai tão natural. Então, eu sempre imagino que eu estou com um aluno na minha frente, eu imagino na sala de aula, dando aula, sentado na frente dele, as minhas aulas são individuais, né, e muitas vezes né, frente a frente, a gente fica de frente, então eu imagino que eu estou na frente de um aluno explicando alguma coisa, então sai muito mais natural e também uma coisa mais próxima, né, não fica uma coisa tão automática, ou aquela coisa que parece que é feita em produção, né, para todo mundo. Parece sim que é uma coisa mais personalizada, mais pessoal. Então eu sempre tenho esse faz de conta, né, esse make believe, quando eu estou dando a aula. Imagino que eu estou com o meu aluno na minha frente, para que eu possa realmente ser agir de forma mais natural e a aula fluir muito melhor. E a Márcia, para quem não sabe, ela está até editando, quer dizer, para quem antes de fevereiro nem gravava. Não, a minha ascensão foi muito, muito rápida. Ô, Márcia, fala um pouco dessas dicas. Quais os softwares que você usa para editar? E aí eu queria pedir essa dica também para o Luiz e para a Cláudia, que são mais envolvidos também com edições. Então, dá essa dica para o pessoal que está assistindo. Por quê? Porque muitos professores que estão aqui do ensino médio, e é um carinho muito grande que eu tenho com você, professor, que realmente são grandes guerreiros, que a gente sabe que são os professores, todos os professores estão enfrentando dificuldades agora, mas em especial o pessoal do ensino médio está passando por muita dificuldade mesmo. Então, assim, eu queria que vocês dessem algumas dicas de softwares, mas softwares simples, né, que vocês acabam usando simples. Assim, acho que com exceção da Cláudia, que usa o Filmora em algumas edições, mas eu acho que a Márcia, ela usa 100% free os editores, né, Márcia? Conta um pouquinho desses softwares, que são dicas importantes, inclusive, para quem está assistindo. Sim. Que não tem só a gravação, né? Tem edição também, olha só. A produção audiovisual é tão doida que tem um monte de coisa para a gente fazer, que a gente fica quase louca. Assim, quando eu comecei a gravar, né, quem fazia as edições era a Patrícia, mas depois, né, lógico, ela me ensinou a pescar, né? Tô a vara e agora vamos pescar. E eu comecei a procurar, ela me deu inúmeras possibilidades, pagas, ou até, às vezes, por um período, né, de free trial, né, que é quando você testa só por um período, né, gratuitamente. E aí eu fui engatinhando, procurando, verificando, assistindo uns vídeos, vendo algumas dicas também de pessoas que fazem isso meio que da forma mais amadora. E aí eu comecei a gravar os meus vídeos e depois eu colocava no celular. Então eu faço a edição do meu vídeo no celular, é bem rápido. Quando eu estou no trânsito, às vezes estou parada no trânsito, eu pego um videozinho que eu tenho gravado e já começo a editar ali mesmo. Então, não preciso estar em casa para estar fazendo esse trabalho. Eu estou esperando no consultório, eu estou mexendo e já estou fazendo a edição ali meio que automático, assim, bem rápida, e eu utilizo o InShot, que é bem simples, ele é intuitivo, eu não sabia nada de edição, absolutamente nada, não sabia por onde começar. É você colocar o vídeo lá e começar a olhar uma coisa, clicar e ver o que ela faz, o que ela faz no vídeo, o que ela não faz, um outro, e aí você vai, não querendo ser, como se fala? Usar clichês, né? Mas a prática leva à perfeição, e é verdade. Aí você vai mexendo, e você
você consegue, depois de um certo tempo, estar bem familiarizada e fazer edição. Então, assim, uma dica que eu dou para quem está começando, que não quer investir agora, né, com editores, ou pagar algo, ou quer experimentar para ver se você se dá bem, se você também pode utilizar de uma forma gratuita, até você se familiarizar, antes de começar a pagar. O InShot, ele é bem prático, e eu ainda utilizo, e dá para você utilizar no celular, assim, bem rápido, né? Eu brinco, né, que mesmo com dedos de gorilas, você consegue mexer, e dá para fazer tudo perfeitamente. O InShot eu também uso, eu gosto bastante, apesar que aqui, ó, eu vou ser bem sincera, algumas produções é o Maurício que acaba fazendo, produção de videoaula eu acabo usando o OBS, vou falar quais os softwares que eu uso, tá? O OBS que eu uso o InShot para celular, mas há algumas gravações, até mesmo que eu quero fazer melhores, o Maurício acaba editando, que é meu sócio, e ele tem a produtora aqui no Paraguai, ele acaba fazendo a maior parte dos vídeos, mas eu mesma, as minhas videoaulas, eu mesma gravo com OBS e uso também o suporte do Canvas para fazer os slides mais bonitos. E aí eu exporto em foto, né, em imagem, para o PowerPoint. Então ele fica muito mais bonito, né? Inclusive para quem... Mas esse recadinho eu vou dar depois, tá? Eu vou deixar para mais tarde. Cláudia, a gente está chegando aqui nos 45 minutos de live, 15 minutinhos a gente já está encerrando. Cláudia, brevemente aqui, fala para a gente quais os programas que você usa, por gentileza. Olha, como eu sou... Eu uso software, eu tenho na minha máquina, eu não uso Windows, eu uso o Debian, eu sou do movimento software livre, eu sou a favor do software livre, né? E depois a gente pode até falar qualquer dia sobre isso. Mas eu uso, então, na minha máquina, o OpenShot Video Editor, né? E o OBS também. Eu gosto muito de gravar no OBS, porque além de você gravar no OBS, você pode... Eu também uso o Canvas, adoro o Canvas, inclusive o Canvas tem até vídeo, lembra que eu mandei para você uma edição de um vídeo no Canvas? E no meu celular eu uso esse Youtube Vídeo Editor, que é bem facinho mesmo. Porque, por exemplo, eu prefiro editar no... Diferente da Márcia, eu prefiro editar no notebook. Eu acho mais fácil, porque é maior, tudo. Luiz, me fala uma coisa, qual que é a tendência, como é que você vê, você que é um pesquisador da área das tecnologias, da educação à distância, como que você vê o futuro da educação agora com tudo isso acontecendo, nessa loucura toda? A gente já sabia que a educação, ela caminhava para isso, só que lógico que deu uma acelerada gigante, né, e assim, em pouco tempo estava todo mundo já gravando, fazendo vídeo e fazendo material, produzindo à distância. Fala um pouquinho, e eu queria que você mostrasse também na sequência o slide para a gente aqui, por gentileza. Claro, Patrícia. Vou te pedir até para compartilhar aqui a minha tela, já está aí contigo. Acho que nós temos que entender que o nosso cenário educacional, ele tem esse momento agora, onde a docência emergencial, né, o ensino remoto está mais em evidência, mas esse período ele vai ter um outro segmento, né, uma janela temporal que vai envolver nós estarmos trabalhando com os nossos alunos no presencial, mas com pequenos grupos. Nós ainda vamos estar sobre o efeito da pandemia durante um bom tempo, gente. E nós vamos estar nesse cenário com alguns alunos que não vão estar nos pequenos grupos, nesses rodízios. Eu chamo esse aluno de aluno remoto. É aquele aluno que pertence a um grupo de risco e, portanto, ele não vai poder estar dentro da aula presencial enquanto não houver as vacinas. Também aqueles alunos que os pais não querem que o seu filho se arrisque em pequenas atividades, né? Mesmo que de forma espaçada, tem pais que não querem que seus filhos acabem indo para a escola. Então, o professor vai ter que acabar lidando, né, Patrícia, tanto com os alunos que estão no ambiente presencial, aquele pequeno grupo, mas ele vai precisar também estar interagindo, tendo a sua aula gravada, muitas vezes até transmitida ao vivo para o aluno que vai estar conectado online em casa.
além de saber usar, lógico, né, uma série de recursos. Para quem acha que eu posso estar exagerando um pouco, eu vou mostrar a notícia que saiu agora, né, em agosto, em Manaus, né, que estava completando já um mês do retorno da aula, e aí eu trago duas figuras aqui, que é o professor com um pequeno grupo de alunos na sala de aula, mas transmitindo a sua aula para aqueles alunos que estão em casa. Veja, né, é um novo contexto, gente. Nós vamos estar trabalhando, então, com a nossa atenção com dois focos. Um foco naquele grupo de alunos que vai estar presencial e o outro com aqueles alunos que vão estar assistindo ao vivo a nossa aula e a gente vai ter que interagir com eles, se for por webconferência ou pelo chat, mas nós vamos ter que ter essa habilidade de saber lidar com esses dois grupos, né? E é nesse sentido, né, Patrícia, que a gente percebe que os professores vão precisar realmente de muita assistência, não é à toa, né, que tu estás nos mentorando e nós mesmos estamos com as nossas ações de mentoria, né, para dar conta de trabalhar e auxiliar e atender a essa quantidade imensa de professores, de educadores pelo nosso país que vão precisar realmente se preparar para lidar e desenvolver estratégias para conviver, eu acredito, em 2021 inteirinho, ainda com o ensino híbrido, ora com momentos online, ora com momentos presenciais e em muitos momentos simultaneamente. Esse é o meu recado como especialista, observando esse movimento que está ocorrendo aí fora, né, gente? Ligar meu microfone aqui. Maravilha, Luiz, maravilha. E eu queria, agora a gente está caminhando para a finalização, né, 10 minutos, eu queria que cada um aqui desse suas considerações finais. Eu queria já de antemão agradecer a todo mundo aqui a presença, porque esses meus convidados são maravilhosos, gente, são pessoas e profissionais brilhantes. Eu tenho muito orgulho, de verdade, de poder ter trabalhado com vocês. Realmente, meus pupilos, eu sempre gosto de enaltecer vocês, porque realmente, lógico, meu trabalho não é nada se eu não tenho vocês, que são mentorandos, que acreditam no meu trabalho, que são alunos, né, então, e que eu tenho o privilégio de poder depois me tornar amiga também, porque a gente fica amigo, né, vamos falar a verdade, né, Claudinha, Sara, Márcia, Luiz, então eu queria que vocês fizessem as considerações finais, tá, fiquem à vontade. Cláudia, você quer começar? Posso começar, Patrícia. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. E, assim, foi muito importante ter sua mentoria, com certeza, né? E assim, eu acho assim, que é um desafio para o professor, que não é habituado a estar nesse ambiente de vídeo, é diferente, mas que é possível. Que com um pouco de trabalho e seguindo algumas norminhas, assim, tipo de luz, de iluminação, de fala, de roteirização, se consegue, porque, com certeza, como o professor Luiz falou, o futuro é esse, né? Agora, com essa pandemia, tudo migrou para a internet. E eu acho que isso vai acontecer, assim, de uma forma muito grande, né? Cada vez mais, porque a gente viu nessa pandemia que é possível ficar online, né? Então, muito obrigada, boa noite a todos, a quem está nos assistindo. Obrigada. Fala do seu projeto, eu quero que cada um fale dos seus projetos, por gentileza. Lembrando que ao final dessa live, o pessoal perguntando se vai ter declaração, não vai ter, tá? Não tem certificado. Lembrando que vai ter um presente que eu vou deixar para vocês, mas para quem ficar no final, né? Até o final eu vou fazer um negócio bem bacana, só que eu queria pedir que vocês também falassem dos projetos de você. A professora Cláudia Acha lançou, né, um curso e um programa de mentoria na área de desculpa, agora me sumiu a palavra. O projeto trabalho de TCC. Eu ajudo os alunos com trabalhos científicos, com a questão de, assim, se alguém quer entrar num doutorado ou no mestrado, precisa fazer o projeto, eu estou ajudando, fazendo uma mentoria com esse aluno. E nós tivemos o desafio, né, 30 dias, que foi uma coisa com um período de 30 dias, no qual nós vamos disponibilizar os vídeos ainda em uma plataforma para ser um cursinho de projeto, né? E também estamos
vamos iniciar agora, começo de setembro, o curso de alguma coisa voltada à semiótica. Nós vamos fazer lançamentos de pequenos vídeos, porque voltado para a semiótica, tanto para design quanto para publicidade. Mas nós vamos fazer algumas brincadeiras semióticas, desconstruindo essa questão de que a semiótica é só filosófica, ela é prática também. E essa de semiótica, o Maurício já falou que vai ser seu aluno, porque, inclusive, esse curso de semiótica é importante para a pessoa que trabalha na comunicação, para tudo, né? Muito, muito importante para a questão da comunicação e do design, porque ajuda a você a conhecer o seu cliente e a você pegar também referências para trazer ao seu trabalho e que possa convencer, ajuda naquela linguagem de convencimento do aluno, né? Inclusive para o professor, é uma boa. Eu acho que todo mundo tem que ter o curso de semiótica, porque ele ajuda em tudo. Eu também acho, Patrícia, eu também acho. Não querendo ser vendedora da Cláudia, gente, mas é porque realmente eu conheço já o trabalho da Cláudia, o conteúdo é muito excelente, é muito bom mesmo. E aí, agora eu queria chamar a Márcia também aqui para fazer as considerações finais e também já falar um pouquinho da London Tal e dos projetos da escola. Ok. Bom, obrigada pela oportunidade de participar aqui dessa live com os profissionais, com você, Patrícia, mais uma vez, né? A gente sempre sente saudade depois que termina. E obrigada pela sua mentoria, que foi o que realmente me colocou nesse mundo todo, né? Me trouxe, porque às vezes, eu fui muito resistente, sempre. Então, eu sempre fiquei nos bastidores da escola, mesmo com algumas coisas online, mas nunca aparecendo, né? E a partir de fevereiro eu sou a mais nova de todas, faz apenas 6 meses que eu estou fazendo todo esse trabalho, desde que a gente começou em fevereiro. E eu digo para as pessoas para elas não terem medo, todo mundo que realmente tem condições, não, é lógico que o início é um pouquinho mais, você está mais inibido, você tem que pegar a prática, mas tem que começar, tem que ter um canal por onde você vai começar. Então, assim, depois tudo fica mais fácil, você vai aprendendo, porque você vai caminhando, e com esse aprendizado a gente começa engatinhando, e depois daqui a pouco a gente começa a andar, e daqui a pouco está correndo. Então, realmente para as pessoas não terem medo de se jogar, de ousar, e de tentar, pelo menos, né? Que eu, como eu falei, fui muito resistente, mas deveria ter começado antes, né? Poderia estar bem mais adiantado. Então, a todos, né, que estão querendo começar ou ainda estão meio temerosos, realmente vale a pena você tentar ousar e começar nesse mundo online, que é o nosso futuro mesmo, né? A minha escola é presencial, e agora se tornou... Nós tínhamos aulas online, mas eram muito poucas, né? Agora a escola toda está online, então as aulas são individuais, então fica muito mais fácil, né, para dar as aulas para os alunos. Inclusive, vou ter uma aula agora às 20 horas. E a escola é uma escola que trabalha com cursos personalizados, e agora com essa migração, né, para essa parte mais na web, e os alunos, eles estão, sim, sendo muito receptivos, eles estão vendo que realmente funciona, que dá para ter aula online, que os meus alunos são adultos, são um pouquinho mais resistentes também, mas todos eles entraram e todos estão tendo aula online agora, né, nesse período, até a gente poder voltar presencial, e tem muitos que já falaram que não vão voltar mais, eles não querem mais aula presencial, eles vão continuar com aula online. Então, assim, realmente, isso é o novo cenário mesmo, né? E convido vocês a conhecerem a London Tal, que é uma escola realmente especializada com cursos customizados, e os cursos são totalmente moldados de acordo com o aluno, é uma escola que foge mesmo dos padrões convencionais brasileiros, né? Daquela coisa engessada. Inclusive eu queria que vocês deixassem depois aqui no chat, pessoal, o site, a Cláudia Archer, por gentileza, digita no chat daqui da BED. Não, mas não tem importância. Aqui no nosso próprio StreamYard, aqui na ferramenta que a gente está fazendo, aqui do lado, tem aqui os comentários dos chats. Se não tiver aqui, depois vocês entram na página da BED, deixem os seus dados. A Márcia também, por gentileza, as redes sociais da escola, as redes sociais da Cláudia, porque é importante para que as pessoas vejam o trabalho de vocês. Bom, Sarinha, vou deixar o Luiz por último, porque primeiro as mulheres, claro, primeiro as damas, depois o Luiz, né? Sarinha, por gentileza, super conectada.
Com tanta mulher aqui, o Luiz está reinando, né? Mas vamos lá. De fato, todo mundo já falou, a gente está vivendo caminho sem volta, não tem mais, né, como permitir que a gente apenas estude, não mais pratique. Cada vez mais o nosso público está consumindo da gente, a gente tem que estar sempre um passo à frente, porque se a gente não está um passo à frente, a gente vai, o bonde vai passar e a gente vai ficar para trás, né? E professor nenhum acho que quer ficar para trás. Então, a gente está vivendo um movimento muito rápido, muito grandioso na educação, e realmente a gente precisa se adaptar para poder evoluir, ou evoluir e, consequentemente, adaptar. Não sei. Maravilha, Sarinha, maravilha. Luiz Ottoni, por gentileza, muito obrigada, viu, Sara, a presença de você, a Sara também brilhando nas lives, não só das conectadas, mas também nas lives das instituições. A Inês está até mandando um beijo aqui, está mandando muito bom, prazer em conhecer os professores Cláudia, Luiz. Tem o pessoal, olha, o Wendel, por exemplo, aqui falando, precisamos de mais live como esta para o nosso aprendizado. Quando teremos outra live sobre o assunto? Muito bom, ó. Bia, hello! Estamos aqui, hein? Quando precisar, com certeza a gente vai voltar, viu? Bia, Patrícia, Bia, me liga. Maurício, lembrando que também, sobre esses materiais audiovisuais, também tem nos meus canais, mas daqui a pouco a gente vai falar deles. Eu quero que o Luiz fale um pouco dessa mensagem de final e encerramento, e também fale desses programas de mentoria que ele vai começar a dar em breve. Luiz, agora é com você, meu querido, que está reinando aqui no meio das mulheres, lindo e maravilhoso. Olha, para mim é um privilégio estar no meio das meninas superpoderosas, né? Então, estar aqui realmente é uma oportunidade fantástica. Muito obrigado, Patrícia. Gente, a nossa necessidade maior vai ser realmente trabalhar com os professores e profissionais da educação, que vão precisar dessa mentoria para trabalhar com ambientes virtuais de aprendizagem, trabalhar com dispositivos móveis, né? Usando eles como estratégia de engajamento, de interação com os estudantes, e esse momento de ensino híbrido que nem eu procurei rapidamente mostrar ali para vocês. É um cenário cheio de desafios, a Sara já disse ali para vocês, realmente o que nos espera é um período de 1, 2 anos, onde nós vamos ter que ser muito criativos, colocar todo o nosso coração, toda a nossa emoção em desenvolver estratégias de aprendizagem realmente engajadoras, né, cativantes para os nossos alunos. E essa mentoria é o que está no forno, né, Patrícia? E em breve nós vamos ter boas notícias aí para os colegas e para todos aqueles que gostam do nosso trabalho. Muito obrigado, gente. Só fazendo um adendo, a Márcia precisou sair, tá, gente? Porque ela tem aula agora, realmente ela dá mentoria e aula uma atrás da outra, graças a Deus, né? Isso é muito bom. E falar para vocês, explicar um pouquinho qual que é a diferença de mentoria e curso, tá? Porque você pode estar se perguntando aí. A mentoria são aulas particulares ou em grupo, tá, sobre um determinado assunto, só que são grupos pequenos, então na verdade não são aulas, eu nem vou colocar aulas, porque na verdade não são aulas, são orientações direcionadas, então com foco no seu problema, então são programas realmente que trazem um resultado muito mais rápido que um curso, porque o curso você compra e vai fazê-la ali no seu tempo, a mentoria não, por exemplo, que nem a Cláudia, como o Luiz, como a própria Márcia, são encontros que a gente tem semanalmente, que sempre tem as tarefinhas, né, Luiz? Tem um monte de tarefinha para você fazer, né? E aí o mentor fica ali pensando, pegando no seu pé. E o mentor, um grande diferencial, né, que o mentor, ele é uma pessoa que tem a experiência prática e também o conhecimento. Então é diferente de um consultor, de um coach, enfim, de um tutor, porque nem sempre são pessoas que realmente têm experiência prática, né? O mentor já caiu, já tropeçou, já errou e vai encurtar o seu processo todo, já tem uma grande prática na área, então por isso que eu chamo de mentor, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês, a mentoria, ela já vem acontecendo, já não é algo novo, tá? Os programas de mentoria, eu mesmo sou uma pessoa que eu sempre investi em mentores, eu tenho os meus mentores mais ligados na área do marketing digital, então são pessoas que estão nos Estados Unidos, que aí eles são pessoas que já trazem a novidade para mim, e aí eu aplico com os meus mentorandos. Então, eu acho muito bacana investir nisso, porque realmente é para quem quer um resultado mais prático, rápido e personalizado.
né? Bom, sobre os avisos, eu vou dar os avisos rapidinho, até porque a gente já passou nosso tempo, tá? Então, rapidinho aqui os avisos que eu vou dar para vocês, e a gente volta aqui para fazer o encerramento. Impressão minha ou a Patrícia caiu? Eu acho, olha, a lei de Murphy opera, né? Gente, Patrícia caiu. Vamos então, enquanto Patrícia ressurge da cinza, vamos ver se está transmitindo ainda ou se acabou a transmissão. Pessoal, vocês estão ouvindo, estão vendo a gente? Por favor, retorna aí. Isso, pessoal. Deixa eu ver. No Facebook aqui. Ah, então, ó, gente. Olha aqui no YouTube. Não, estão dando retorno. Travou. Estão dando retorno. Aqui no YouTube. Beleza. Gente, essa lei, hein? Hein, Luísa? Quem diria, né? Gente, ó, no YouTube estamos nós três, numa boa, bonitinha. Exatamente. O mundo é... E faz parte, né? Não tem outro jeito. Tem que ter um plano B, tem que lidar com naturalidade, porque vão ocorrer, tanto do lado dos professores, quanto do lado dos alunos. Eu acho que a gente vai ter que desenvolver muito essa questão da empatia, de saber que às vezes vai ter uma dificuldade técnica e a gente vai ter que lidar com tranquilidade, porque eles também do lado de lá, ao interagir conosco, eles vão passar pelas mesmas situações. Né? Então, acho que essa questão de empatia... Pode travar aqui, como pode travar para lá, né? Ô, professor, eu tenho 4 filhos, imagina como que é administrar uma casa com 4 filhos, eu sou professora, o marido também é professor, a gente dá aula, né? E cada um, e os filhos tendo que assistir aula, cada um a gente colocou num espaço para poder se organizar e delimitar muito bem o espaço de cada um. E eu lembro bem no início... invadiu, né, o lar, né? A gente precisa entender que o home office acabou acontecendo isso, né? Que é o ambiente escolar invadiu os nossos lares, né? E não o contrário. Né? Eu acho que exatamente. E a gente tem, eu por ser professora, eu falo, a gente tem que lidar isso com muita naturalidade, porque uma coisa é a gente estar ali uma semana, né? Outra coisa, a gente já está aí 5 meses ou caminhando para o 6º mês, onde a escola está lá, está junto, né? Faz parte ali da tua dinâmica, do teu dia a dia. E eu lembro bem no início dos decretos, enfim, os meus filhos, não só os meus filhos, consequentemente os colegas também, ajudando um professor que tinha mais dificuldade, ele não sabia ligar muito bem, né, mexer com as tecnologias, e os alunos ela está no 9º ano, falando assim, professor, é ali, vai ali, tá vendo aquela setinha? Gente, aquilo me tocou tanto, porque eu vi, gente, a questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, professor da noite para o dia, estou falando... professor do ensino fundamental, médio, professor tendo que virar a chave, e não tinha para onde correr, né? Ele tinha o ofício dele aparecer, e aí os alunos muito empáticos com a situação do professor ensinando. Hoje esse professor dá um show, e olha a importância da gente se colocar no lugar do outro, né? O professor se colocando no lugar do aluno, o aluno se colocando no lugar do professor, a escola ou a instituição se colocando no lado dos seus diretores, e por aí vai. A gente tem um mundo muito melhor a partir do momento que a gente é mais empático, que a gente traz isso para o nosso dia a dia. E esse depoimento que você falou, Sara, isso é recorrente. Vários professores têm recebido o auxílio direto dos seus alunos nesse processo de letramento digital, de apropriação tecnológica. Não tem problema nenhum. Isso não é demérito para a competência do professor. Na verdade, todos aprendemos uns com os outros, né? E essa eu acho que é uma relação de solidariedade que esse contexto de pandemia está nos colocando.
E isso é bom a gente ver, né? Essa questão dessa troca do aluno também está ensinando o professor, né? Porque a gente vê a questão da aprendizagem, do ensino-aprendizagem acontecendo de ambos os lados, né? E isso também eu acho que é bom para o aluno, né? Ele conseguir ajudar o professor. Eu acho que ele se sente valorizado, né? Também. Ô, Cláudia, eu falo que é a questão da utilidade, né? Que como é gostoso a gente se sentir útil, aquilo que um não sabe, o outro vai lá, ajuda, e essa troca, né, traz uma relação de afetividade, de laço, que uma vez construída na relação professor-aluno, na relação escola-família, não se perde. Exatamente. Até fortalece, né? Eu acho que acabou fortalecendo algumas relações, né? Das pessoas que realmente estão abertas também, porque a gente tem que estar aberto, né? Tanto o professor quanto o aluno para esse novo momento, essa nova construção, né? De sala de aula online, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Patrícia. Depois você avalie como que seus alunos saíram, tá na sua... Olha, o mais legal é saber que as pessoas não foram embora, que vocês estão aqui, gente, sensacional. A internet caiu aqui, gente, me desculpe, que está tendo uma ventania muito grande, eu moro no campo, apesar de ser fibra ótica, mas a gente tem algumas dificuldades quando tem, assim, essas instabilidades no tempo. Muito obrigada, gente, e aí vocês interagiram, vocês são demais, gente, são sensacionais aqui, viu? Graças a Deus. Mas a gente ia deixar a live assim, a gente estava te esperando. Ah, que bacana, maravilha. Pessoal, então, só para fazer o encerramento, como eu disse para vocês, eu tenho uma surpresa muito grande, tá? Lembrando que eu tenho 2 avisos antes, tá? São avisos importantes, que para quem não sabe, nós estamos lançando, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que está me ajudando, um livro que vai ser primordial para você na questão das videoaulas e lives, não só para professor, mas qualquer pessoa que precisa produzir videoaulas, produzir esses materiais. Então, socorro, preciso gravar uma videoaula, é uma obra inédita, tá? Eu vou lançar a versão digital agora, na sequência o EPUB e depois a versão impressa na ABED. Então, o ano que vem na ABED, se Deus quiser, a gente vai estar ali no evento, né, numa tarde de autógrafos, enfim, lançando o livro físico, tá? E outro recadinho importante é que, assim, eu fiz uma parceria com o Sacola Arteira, que é um projeto social que nasceu a partir da iniciativa de algumas professoras de Campo Grande, inclusive a Maíse, que está aqui assistindo, é uma das professoras engajadas que trabalhou nesse projeto, que teve a primeira edição no início da pandemia, e agora está tendo uma segunda edição maior, porque além das crianças da Central Única das Favelas de Campo Grande que vão ser atendidas com esse projeto, as crianças indígenas também. E olha só que legal, é um projeto que leva kits artísticos com livros, canetinhas, cadernos, enfim, muita coisa legal para as crianças, para poder ajudá-las aí no entretenimento e agora em tempos de pandemia. Então, um projeto maravilhoso, e o que é legal é que a nossa empresa abraçou esse projeto. Então, nós agora, durante todo esse mês, o mês de outubro também, a gente vai avaliar, provavelmente a gente vai ficar durante um bom tempo em parceria com eles, tá? Com as professoras, esse projeto. Então, por exemplo, todo curso que você adquirir nosso, formação docente em videoaulas, o como criar um curso online na prática, capacitação ao vivo, são cursos que têm os mais variados tickets. Então, assim, mesmo para quem não tem condições, o livro, inclusive, que também vai ter um ticket bem baratinho, ele também vai ter renda revertida para esse projeto. Parte da renda vai ser revertida para esse projeto. Então, além de você adquirir um conteúdo de excelente qualidade, um conteúdo que realmente faz a diferença, porque meu foco é na transformação, na mudança, no resultado. Então, você vai estar ajudando, você vai estar participando deste projeto, colaborando com essa participação, né? E aí, agora, por exemplo, nós vamos ter lives exclusivas para alunos. Então, são lives para quem é aluno. Então, na sexta-feira, acontece uma live, que é lançamento de curso online. Então, vai ser uma live inédita. São conteúdos novos que não tem nos cursos, não tem nas minhas lives, que eu vou trazer para quem está fazendo lançamento de curso, para quem já tem o seu curso online, ou para quem já está em desenvolvimento e não sabe como lançar no mercado, como divulgar, como vender. E isso na sexta-feira, 16 horas, para quem é aluno. E agora vem a surpresa.
Na terça-feira, para quem é aluno, vai ter uma aula ao vivo, roteirização na prática. E agora vem a parte melhor, que vocês que são convidados, quem quiser participar dessa aula de forma gratuita, vai ser um prazer como convidado meu, é só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu vou até colocar aqui na tela, rapidinho, só para a gente encerrar aqui, eu vou colocar aqui o contato, é o 67 984 38 1299, você vai receber o link e vai estar comigo, né, no dia 2 de setembro, semana que vem, às 16 horas, horário de Brasília. A gente vai ter essa live, inclusive, para mentorandos também, viu? Quero ver todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, viu? Sara, Luísa, Claudinha, nos dois, né? Porque a Cláudia também é aluna dos dois, então ela vai participar dos dois. O Luiz também, então vai participar dos dois. Então, é um presente para você. Então, mais do que um checklist, como o nosso amigo querido aqui acima tinha perguntado se tem um checklist, eu vou dar esse acesso, esse aulão exclusivo que se chama roteirização na prática. Eu vou pegar um conteúdo e vou roteirizar na prática. Então, fica aí os avisos, lembrando para que você se associe, né, à Associação Brasileira de Educação à Distância, isso é muito importante também, porque trata-se de uma entidade séria. Eu falo isso com muito orgulho, que eu já participo da associação há mais de 10 anos, sempre estou nos eventos da BED, e realmente são pessoas engajadas, tanto o pessoal da equipe, o Maurício, a Bia, enfim, o professor Frederico Lito também, que escreveu no meu livro, também fez uma participação ali no meu livro, que eu agradeço muito. Além de ter toda essa equipe que trabalha com muito afinco, para você que é associado, nós também fazemos parte dessa grande comunidade, nos ajudamos mutuamente. E agora vai ter o Pré-CIAED, olha só que bacana, Pré-CIAED virtual gratuito, tá? Então, nos próximos dias, a ABED vai enviar o link de inscrição e vai também divulgar a programação preliminar. O Pré-CIAED, ele acontece de 14 a 18 de setembro, tá? Então, é muito importante, mas muito mesmo, que você participe, que você esteja conosco, o evento, mais uma vez, reforçando que é um evento gratuito. Então, é importante que você participe, tá? Um evento muito importante. E o número do Zap, deixa eu colocar aqui, que eu fiquei tão agitada, você vê que as saias justas aconteceram na live, deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Vamos compartilhar aqui, peraí, cadê? Vocês estão vendo aqui a tela com os dados? O site está aqui, tá, pessoal? Mais uma vez reforçando que é importante que você mande uma mensagem para mim no 67984381299 se você quiser participar dessa aula exclusiva para alunos, tá? Vocês são meus convidados. E o meu site está aqui, o patriciarodrigues.com.br. E para quem quiser falar comigo, né? Quem quiser mandar um e-mail, meu e-mail é o contato@patriciarodrigues.com.br, tá bem? É isso aí, pessoal. Vamos embora agora, né? Porque, poxa vida, já falamos mais que o Homem da Cobra, ainda por cima eu caí, gente. Ai, meu Deus do céu, mas não me machuquei, não. Caí, mas levantei, tá aí. Tô à disposição de vocês. Pessoal, um beijo grande, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês convidados e também muito obrigada a sua presença que esteve aqui conosco até o fim. Um grande abraço, fiquem com Deus, fico à disposição e até a próxima. Tchau, tchau, gente.